Você já se perguntou por que o livro do Apocalipse causa tanto mistério e fascínio entre os cristãos? Por que suas páginas são repletas de símbolos enigmáticos e visões que parecem desafiar nossa compreensão? A verdade é que existem segredos bíblicos no Apocalipse que vão chocar você. Revelações que cristãos precisam saber agora, neste momento crucial da história. Durante séculos, teólogos e estudiosos das Escrituras têm desvendado camadas de significado ocultas neste livro profético, descobrindo verdades que transformam completamente nossa compreensão sobre o plano de Deus para a humanidade. Antes de mergulharmos nesses segredos reveladores, é fundamental compreendermos as condições que tornaram necessária essa revelação extraordinária. No final do primeiro século, a igreja primitiva enfrentava uma perseguição sistemática e brutal sob o Império Romano. Os cristãos eram torturados, executados e forçados a adorar o imperador como Deus. Era um tempo de trevas espirituais, onde a fé estava sendo testada até seus limites mais extremos. As comunidades cristãs viviam em constante terror, questionando se Deus havia abandonado seu povo. Foi neste contexto de opressão e desespero que João, o discípulo amado, recebeu a mais extraordinária das visões na ilha de Patmos. O cenário político e religioso da época criou o ambiente perfeito para que Deus revelasse seus mistérios mais profundos através de símbolos e linguagem apocalíptica que protegeriam sua mensagem dos perseguidores, mas que simultaneamente revelariam verdades eternas para aqueles que têm olhos para ver. Dominus e Deus, Senhor e Deus. Este decreto blasfemo criou uma crise espiritual sem precedentes. Os cristãos fiéis preferiam morrer a negar sua fé em Cristo. Foi precisamente neste momento de maior tribulação que Jesus Cristo escolheu revelar a João os mistérios do Apocalipse. A documentação histórica mostra que João foi exilado em Patmos não por acaso, mas porque sua liderança espiritual representava uma ameaça direta ao culto imperial. Nesta ilha rochosa e desolada, longe de qualquer distração terrena, João experimentou algo extraordinário, uma abertura sobrenatural dos céus que lhe permitiu ver além do véu da realidade física. Os eventos que se desenrolaram naquele domingo memorável não foram mera coincidência divina, mas o cumprimento de um plano cuidadosamente orquestrado por Deus para encorajar sua igreja perseguida e revelar o destino final de todas as coisas. Este catalisador histórico e espiritual estabeleceu as fundações para as revelações mais chocantes já registradas nas Escrituras. Revelações que falarão diretamente ao coração dos cristãos de hoje. Trovão. Até o ancião que recebeu as mais extraordinárias revelações divinas, revela aspectos fascinantes de sua personalidade e ministério. João não era perfeito. Ele havia disputado posições de honra no reino de Cristo, demonstrando ambição terrena que Jesus precisou corrigir. No entanto, essa mesma paixão intensa que o levou a buscar glória pessoal foi transformada pelo Espírito Santo em uma devoção ardente pela verdade profética. Os registros históricos mostram que João desenvolveu uma reputação única entre os apóstolos. Ele era conhecido como o teólogo, devido à sua capacidade excepcional de compreender os mistérios divinos mais profundos. Sua abordagem mística e contemplativa contrastava dramaticamente com a praticidade de Pedro ou a lógica argumentativa de Paulo. Quando João recebeu a visão apocalíptica, ele não estava preparado apenas intelectualmente, mas havia sido moldado através de décadas de perseguição, sofrimento e meditação profunda nas verdades eternas. Sua liderança espiritual havia inspirado uma revolução silenciosa de fé e resistência contra o Império Romano.
Uma revolução que se baseava não em armas físicas, mas no poder transformador da revelação divina que ele estava prestes a receber e transmitir. Verificável dos eventos descritos por João, segue um padrão que os estudiosos chamam de recapitulação progressiva. Cada seção do livro não descreve eventos consecutivos, mas revisita os mesmos períodos históricos e proféticos sob diferentes perspectivas espirituais. Este método revolucionário de revelação significa que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças não representam 21 eventos distintos, mas 3 maneiras diferentes de contemplar o mesmo período de tribulação e julgamento divino. Imagine uma montanha vista de 3 ângulos diferentes. Cada perspectiva revela aspectos únicos da mesma realidade. Durante as primeiras décadas após a revelação de João, este padrão cíclico causou confusão entre muitos cristãos primitivos que esperavam uma sequência linear de eventos apocalípticos. No entanto, a genialidade dessa estrutura torna-se evidente quando compreendemos que Deus não estava apenas revelando eventos futuros, mas oferecendo uma lente espiritual, através da qual, em cada geração de cristãos, poderia interpretar sua própria época à luz da soberania divina. Este padrão cíclico explica por que tantas gerações de cristãos identificaram elementos apocalípticos em seus próprios tempos, desde as invasões bárbaras até as 2 guerras mundiais, desde a peste negra até as pandemias modernas. O desenvolvimento desta revolução interpretativa transformou completamente a teologia cristã e continua oferecendo esperança profética relevante para nossa geração atual. Os resultados reais dessa abordagem revolucionária revelam conquistas e desafios que muitos cristãos modernos desconhecem completamente. Historicamente, a interpretação cíclica do Apocalipse produziu tanto uma fé resiliente quanto uma tendência perigosa ao fanatismo profético. Por um lado, permitiu que a igreja primitiva mantivesse esperança durante 3 séculos de perseguição romana, interpretando cada onda de martírio como parte dos julgamentos apocalípticos que precedem a vitória final de Cristo. As comunidades cristãs encontraram conforto extraordinário na promessa de que seus sofrimentos não eram aleatórios, mas faziam parte de um plano divino maior que culminaria na Nova Jerusalém. Por outro lado, essa mesma interpretação levou alguns grupos cristãos a extremos perigosos. O movimento montanista do século VI predisse datas específicas para o retorno de Cristo, causando desilusão massiva quando essas profecias falharam. Durante a Idade Média, várias seitas apocalípticas utilizaram as visões de João para justificar revoltas violentas e comportamentos fanáticos. A análise historicamente honesta revela que o livro do Apocalipse foi simultaneamente uma fonte de esperança sustentadora e uma ferramenta de manipulação espiritual. Reformadores como Lutero inicialmente questionaram se o livro deveria permanecer no cânon bíblico, precisamente devido a essas interpretações conflitantes e aos abusos históricos. No entanto, a mesma diversidade interpretativa que causou confusão também demonstrou a riqueza inexaurível da revelação divina. Este paradoxo nos conduz ao segundo segredo bíblico chocante que revolucionará a sua compreensão das escrituras proféticas. Babilônia representa Roma antiga, uma cidade literal futura, uma entidade puramente simbólica. Mas o legado complexo desta figura apocalíptica revela nuances muito mais profundas e perturbadoras. A análise linguística do texto grego original mostra que João utilizou terminologia específica que conecta a Babilônia apocalíptica não apenas a um local geográfico, mas a um sistema espiritual que transcende tempo e espaço. Este sistema representa a fusão perigosa entre poder político e corrupção religiosa,
uma combinação que João testemunhou pessoalmente no culto imperial romano, mas que ele profeticamente identificou como um padrão recorrente ao longo da história humana. O impacto a longo prazo desta revelação é simultaneamente libertador e aterrorizante. Libertador porque expõe os mecanismos através dos quais sistemas mundanos seduzem e corrompem a fé genuína. Aterrorizante porque força-nos a reconhecer elementos babilônicos dentro das próprias estruturas cristãs contemporâneas. A Babilônia apocalíptica não é apenas eles, pode ser nós, sempre que permitimos que considerações políticas, financeiras ou sociais comprometam nossa fidelidade absoluta a Cristo. Esta compreensão transformou movimentos de reforma ao longo da história cristã, desde os valdenses medievais até os puritanos ingleses, cada grupo reconhecendo aspectos babilônicos nas estruturas religiosas de sua época e clamando por purificação espiritual radical. Tornam ainda mais chocantes quando examinamos como ela se manifesta em nossa cultura cristã contemporânea. O sistema babilônico que João descreveu não se caracteriza apenas por perseguição direta, mas por sedução sutil, oferecendo prosperidade, influência e aceitação social em troca de compromissos espirituais aparentemente pequenos. Na América moderna e no Brasil contemporâneo, muitos ministérios cristãos inadvertidamente adotaram características babilônicas. A busca obsessiva por crescimento numérico, a dependência de métodos de marketing secular, a politização da mensagem do Evangelho e a transformação da adoração em entretenimento. Este não é um julgamento severo, mas uma observação baseada nos próprios critérios que João estabeleceu para identificar influência babilônica. A grande prostituta de Apocalipse 17 é descrita como uma entidade que embriaga as nações com o vinho de sua prostituição, uma metáfora que representa a capacidade de fazer com que escolhas erradas pareçam atrativas e naturais. Quantas igrejas modernas embriagaram seus membros com promessas de prosperidade material, sucesso pessoal e aceitação social, desviando a atenção da mensagem central do Evangelho sobre arrependimento, santidade e sacrifício. Quantos líderes cristãos tornaram-se mercadores espirituais, vendendo experiências religiosas em vez de proclamar verdades transformadoras que podem exigir mudanças dolorosas. Este segundo segredo do Apocalipse não visa condenar, mas despertar, chamando cristãos modernos ao mesmo tipo de discernimento espiritual que João exerceu em sua própria época, identificando e resistindo a influências que parecem cristianas na superfície, mas que minam a essência radical do Evangelho. Apocalipse, diferentemente de interpretações populares que retratam os julgamentos apocalípticos como explosões arbitrárias de raiva divina, a análise cuidadosa do texto revela que a ira de Deus no Apocalipse é simultaneamente judicial e medicinal. Este conceito revoluciona completamente nossa compreensão sobre o caráter de Deus e seus propósitos nos últimos tempos. A palavra grega orge, utilizada por João, não implica emoção descontrolada, mas indignação justa e deliberada contra a injustiça e sistemática. Mais significativamente, muitos dos julgamentos descritos no Apocalipse seguem um padrão específico. Eles atingem precisamente aqueles sistemas e estruturas que oprimem os vulneráveis e corrompem a verdade. As pragas que afetam o mar, os rios e as fontes de água representam julgamentos contra aqueles que corromperam a terra. Uma linguagem que, no contexto bíblico, refere-se tanto à destruição ambiental quanto à corrupção moral e espiritual. Os julgamentos contra a Babilônia são executados não por sadismo divino,
mas porque este sistema embriagou as nações e derramou o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A ira apocalíptica de Deus, portanto, não é caprichosa, mas profundamente moral. Uma resposta necessária e proporcional ao mal sistemático que destrói tanto a criação quanto as criaturas feitas à imagem de Deus. Mas as consequências naturais de escolhas humanas rebeldes, levadas às suas conclusões lógicas. Esta perspectiva transforma radicalmente nossa compreensão sobre soberania divina e responsabilidade humana nos últimos tempos. Quando João descreve a terra sendo queimada e os oceanos tornando-se como sangue, ele pode estar utilizando linguagem visionária para descrever as consequências ambientais de séculos de exploração irresponsável dos recursos naturais. Quando ele retrata sociedades colapsando em caos e violência, pode estar revelando profeticamente o destino inevitável de civilizações que rejeitam princípios morais fundamentais. A genialidade desta abordagem é que ela preserva tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Deus permanece no controle absoluto da história, mas ele executa seus julgamentos, permitindo que as escolhas humanas produzam suas consequências naturais em escala ampliada. Esta compreensão explica por que o livro do Apocalipse não é apenas futurista, mas perpetuamente relevante. Cada geração pode reconhecer padrões apocalípticos em sua própria época, porque os princípios morais e espirituais que João descreveu são atemporais. A poluição ambiental, a injustiça social, a corrupção política e a apostasia religiosa sempre produzem consequências destrutivas, independentemente do século ou cultura. O que torna nossa época única não é a presença desses problemas, mas sua escala global e interconectada, sugerindo que podemos estar aproximando-nos de uma culminação apocalíptica que João vislumbrou há 2000 anos. Transformadora. Cada ciclo de julgamentos é seguido por cenas de adoração celestial, lembrando os leitores de que existe uma realidade espiritual mais fundamental do que as circunstâncias terrestres temporárias. As cartas às 7 igrejas no início do livro estabelecem o padrão. Cristo avalia cada comunidade não com base em seu sucesso externo, mas em sua fidelidade interna aos valores do reino de Deus. A igreja de Esmirna, materialmente pobre e politicamente perseguida, recebe elogios, enquanto a igreja de Laodiceia, financeiramente próspera e socialmente aceita, recebe repreensão severa. Esta inversão de valores mundanos versus eternos permeia todo o livro, culminando na visão da Nova Jerusalém, onde riqueza verdadeira é medida em termos de caráter espiritual e relacionamentos restaurados. O propósito transformador do Apocalipse torna-se evidente quando reconhecemos que João não estava meramente predizendo o futuro, mas oferecendo uma lente interpretativa através da qual os cristãos poderiam avaliar suas escolhas diárias à luz de consequências eternas. Cada decisão moral, cada prioridade financeira, cada relacionamento interpessoal ganha significado cósmico quando visto através da perspectiva apocalíptica que contrasta valores temporais com realidades eternas. Imagem culminante não é de julgamento final, mas de celebração eterna. A Nova Jerusalém desce como uma noiva adornada para seu esposo. Uma metáfora que revela o propósito último de toda a história humana como uma preparação para a união íntima entre Cristo e sua igreja. Esta perspectiva nupcial transforma radicalmente nossa interpretação de todos os elementos anteriores do livro. Os julgamentos apocalípticos não são vingativos, mas preparatórios, removendo tudo que impediria a consumação desta união sagrada. A destruição de Babilônia não é um fim em si mesmo, mas a eliminação de uma rival que seduzia a noiva prometida de Cristo.
As pragas e tribulações não são punições arbitrárias, mas o processo doloroso, mas necessário, através do qual a igreja é purificada e preparada para seu destino eterno. A linguagem nupcial que João emprega conecta o Apocalipse diretamente com o Cântico dos Cânticos, revelando que o amor romântico humano foi sempre um reflexo imperfeito de uma realidade espiritual mais profunda. O relacionamento entre Cristo e a Igreja não é meramente funcional ou político, mas profundamente pessoal e emocional. Esta dimensão relacional explica por que a idolatria é consistentemente descrita na Bíblia como prostituição ou adultério. Não é apenas desobediência, mas infidelidade conjugal que quebra o coração de um Deus que ama com paixão genuína. A visão final de João de um cosmos restaurado, onde Deus habitará com os homens, representa a consumação desta união cósmica, onde a intimidade perdida no Éden é restaurada em escala universal e eterna. A oração não é apenas comunicação funcional, mas intimidade crescente entre amantes eternos. O sofrimento cristão não é apenas disciplina divina, mas o processo através do qual a noiva desenvolve o caráter e a beleza que refletirão a glória de seu esposo. A evangelização não é apenas cumprimento de uma obrigação missionária, mas o convite para que outros participem desta união cósmica extraordinária. Esta perspectiva nupcial explica por que João termina o Apocalipse não com ameaças de julgamento, mas com um convite ardente. O Espírito e a noiva dizem: vem. Esta é a voz de uma noiva ansiosa pela chegada de seu amado, não de súditos temerosos, aguardando um juiz severo. A urgência apocalíptica, portanto, não nasce do medo do julgamento, mas do desejo intenso pela consumação do amor. Quando compreendemos que toda a história humana está se movendo em direção a um casamento cósmico, nossa perspectiva sobre adversidades presentes se transforma. Não somos vítimas de circunstâncias aleatórias, mas uma noiva sendo preparada através de experiências que desenvolverão nossa capacidade de amar e ser amada eternamente. Esta é a esperança que sustentou João na ilha de Patmos, que fortaleceu os mártires ao longo dos séculos e que pode transformar nossa abordagem às ansiedades e desafios de nossa época atual. Ira divina como consequência moral natural, o propósito transformador da revelação profética e o destino nupcial de toda a criação convergem para revelar uma verdade ainda mais profunda sobre o momento histórico em que vivemos. Nunca antes na história humana, tantos dos elementos apocalípticos descritos por João estiveram simultaneamente presentes em escala global. A capacidade tecnológica de controlar economias através de marcas digitais, a interconexão mundial que permite que Babilônia influencie todas as nações instantaneamente, a degradação ambiental que espelha as pragas apocalípticas e a apostasia crescente dentro de estruturas cristãs nominais, todos esses fatores sugerem que nossa geração pode estar testemunhando a convergência profética que João antecipou. Mas ao invés de causar pânico ou escapismo, esta possibilidade deveria inspirar a resposta que o próprio Apocalipse encoraja: adoração mais profunda, santidade mais radical, amor mais sacrificial e evangelização mais urgente. Se somos verdadeiramente a geração que pode testemunhar o retorno do noivo, então nossa responsabilidade é ajudar a preparar a noiva através de vidas que demonstram a realidade e a beleza do reino de Deus. Os segredos que João revelou não eram destinados a causar especulação ociosa, mas transformação urgente, convertendo cristãos nominais em discípulos apaixonados que refletem o caráter de Cristo enquanto aguardam sua vinda gloriosa. Chocantes do Apocalipse, somos confrontados com uma escolha fundamental que determinará não apenas nosso destino eterno,
mas nossa relevância e impacto durante o tempo que nos resta na Terra. Podemos continuar vivendo como cristãos culturais, satisfeitos com tradições religiosas superficiais e compromissos espirituais mínimos. Ou podemos abraçar a vocação radical de ser verdadeiramente a noiva de Cristo, preparada através de santidade genuína e amor sacrificial. Os segredos bíblicos que exploramos hoje não são meramente informações teológicas interessantes, mas revelações que exigem resposta concreta e imediata. Se Babilônia representa sistemas que seduzem através de prosperidade e aceitação social, então devemos examinar honestamente quais aspectos de nossa vida cristã podem ter sido comprometidos por essas influências sutis. Se a ira de Deus representa consequências naturais de escolhas rebeldes, então devemos considerar seriamente como nossas decisões pessoais e coletivas podem estar contribuindo para os problemas que lamentamos em nossa sociedade. Se o Apocalipse foi escrito para transformar comportamento presente através de perspectiva eterna, então devemos permitir que essas visões revolucionem nossas prioridades, relacionamentos e ambições. E se toda a história está se movendo em direção a um casamento cósmico entre Cristo e sua igreja, então nossa vida inteira deve ser orientada por esta realidade extraordinária, desenvolvendo intimidade com Cristo que nos preparará para a união eterna com Ele. Estes segredos do Apocalipse não são curiosidades proféticas, mas chamados urgentes à transformação espiritual radical que refletirá a beleza e santidade daquele que nos amou primeiro e se entregou por nós. Perspectiva sobre o Apocalipse é que este livro não termina com destruição, mas com uma revelação extraordinária sobre nosso destino eterno e o que isso significa para a nossa vida hoje. A Cidade Santa não é apenas um destino futuro, mas um modelo de como devemos viver em comunidade, justiça e santidade. Escrito em suas testas, isso significa que nossa vitória espiritual, hoje, está intrinsecamente ligada à nossa herança eterna. Nossa fidelidade hoje determina nossa capacidade de desfrutar plenamente das promessas eternas. Espiritual hoje são investimentos eternos, não apenas preparação temporária, imperativos temporários, mas reflexos do caráter eterno de Deus. Encaramos nossa fé cotidiana. Não somos apenas peregrinos esperando escapar deste mundo, mas agentes de transformação, preparando o caminho para que os valores eternos se manifestem aqui e agora. Nossa adoração, nossa comunhão, nossa busca por justiça e nossa demonstração de amor são antecipações da realidade eterna que já começou. Verdades espirituais profundas, que o livro é um manual de resistência espiritual e que termina com a revelação de nossa herança eterna, devem transformar completamente sua abordagem às Escrituras e à vida cristã. Não podemos mais ler a Bíblia superficialmente ou viver nossa fé de forma passiva quando compreendemos a magnitude do que nos foi revelado.